Você já parou para pensar por que, em alguns momentos, uma mulher parece agir de forma estranha, quase como se estivesse te desafiando de propósito? Talvez ela assuma de repente, faça uma piada ácida, compare você com outro cara ou crie uma situação desconfortável só para ver como você reage. Isso não acontece por acaso. São testes secretos, muitas vezes invisíveis, que as mulheres aplicam para medir quem realmente merece espaço na vida delas. E a verdade é dura. Se você falha nesses testes, perde valor aos olhos dela, mesmo que não perceba. O jogo do poder e da sedução não é feito só de romance, flores e promessas. Ele é feito de leitura psicológica, de instinto e de estratégias de comportamento que funcionam como filtros. Não é sobre manipulação maldosa, e sim sobre sobrevivência emocional. O homem que entende isso não cai em armadilhas, não perde o controle e nunca se coloca em posição de fraqueza. Pelo contrário, ele inspira respeito, desejo e confiança. Talvez você já tenha sentido na pele o desconforto desses momentos. Aquele silêncio repentino no WhatsApp que te deixa ansioso. A provocação inesperada que mexe com seu ego. A comparação sutil com outro homem que te faz se questionar. Tudo isso parece simples, mas são testes profundos. E cada reação sua revela mais do que imagina. A maioria dos homens entrega o poder sem perceber, porque reage com desespero, insegurança ou raiva. Mas o homem que sabe vencer esses jogos transforma cada teste em uma oportunidade de mostrar força. Hoje você vai descobrir os 7 testes secretos mais comuns que as mulheres usam e, mais do que isso, vai aprender como vencer cada um deles com inteligência e calma, sem precisar ser frio, tóxico ou manipulador. O que vou revelar aqui não é teoria de livro de autoajuda. É estratégia baseada em psicologia, comportamento humano e nas mesmas leis de poder que já foram usadas por reis, generais e líderes ao longo da história, mas adaptadas para a realidade dos relacionamentos modernos. O importante é você entender que esses testes não são para te destruir, mas para separar homens frágeis de homens fortes. É por isso que a maioria cai e apenas alguns se destacam. E se você está aqui, é porque não quer ser apenas mais um que perde o jogo. Quer aprender a jogar no nível mais alto. Então prepare-se. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada palavra, cada atitude e cada silêncio. Porque a partir de agora, você vai entender a lógica oculta por trás desses testes e vai estar pronto para vencê-los um por um. Muitos homens acreditam que quando uma mulher testa, ela está sendo cruel, manipuladora ou simplesmente quer brincar com os sentimentos dele. Mas a verdade é bem diferente. Esses testes são, na realidade, mecanismos profundos de seleção. Desde tempos antigos, em que a sobrevivência dependia de quem era mais forte, mais confiável e mais resistente, as mulheres aprenderam a medir, mesmo que inconscientemente, quem realmente merece caminhar ao lado delas. É como se cada atitude fosse uma forma de revelar a essência de quem você é de verdade. Não importa se você é bonito, rico ou popular, em algum momento ela vai querer saber se você mantém a calma no silêncio, se mantém a postura diante da provocação, se mantém a confiança quando é comparado a outro homem. Porque, no fundo, o que ela busca não é perfeição, é estabilidade. Ela quer sentir que pode confiar em você sem que você desmorone diante da pressão. Pense, quantas vezes você já se viu numa situação em que sentiu a ansiedade subindo porque ela demorou para responder? Ou ficou irritado quando ela soltou uma ironia? Ou até mesmo sentiu seu ego ferido quando ela mencionou outro cara na conversa? Cada uma dessas cenas que parecem banais é, na verdade, um filtro psicológico. Um campo de batalha invisível onde a verdadeira força não é medida pelos músculos, mas pela mente. É aqui que a filosofia do poder entra em jogo. Maquiavel dizia que quem controla as próprias emoções controla também o rumo dos outros. E nos relacionamentos, isso é ainda mais verdadeiro. Quando você reage com desespero, entrega poder. Quando você reage com calma, ganha respeito.
Quando você se mantém firme, transmite confiança. Esses testes não são inimigos, são oportunidades para mostrar que você não é só mais um, mas alguém que entende o jogo e sabe conduzir a dança invisível do desejo e da sedução. Agora que você já entendeu o porquê desses testes existirem, precisamos mergulhar no primeiro deles, um teste simples, silencioso, mas devastador para a maioria dos homens. O tipo de teste que já destruiu milhares de conexões antes mesmo que pudessem começar. Poucos momentos desarmam tanto um homem quanto o silêncio repentino de uma mulher. Um dia ela estava atenta, envolvida, respondendo rápido. No outro, some do nada. Deixa mensagem sem resposta, faz você esperar horas, às vezes até dias. Esse é um dos testes mais poderosos, porque não envolve palavras, mas desperta nas suas emoções o que existe de mais vulnerável, a insegurança. O silêncio estratégico é como um espelho que revela a sua ansiedade. Se você perde o controle, se enche o celular dela de mensagens, se reclama ou pergunta por que você sumiu, já entregou o jogo. O que você comunicou sem perceber foi: minha paz depende da sua atenção. E essa é a pior mensagem que um homem pode passar. Porque a partir do momento em que sua tranquilidade depende de alguém, você perdeu o poder. Mas se você entende a lógica por trás desse teste, a sua reação muda completamente. O silêncio não é um ataque, é uma pergunta oculta. Será que esse homem é capaz de se manter inteiro, mesmo sem minha validação constante? E quando você mostra que sim, você vence. Não se trata de ignorar de volta ou de entrar em guerra, mas de demonstrar que sua vida não gira em torno dela. Isso é magnético, porque transmite força. O homem que domina esse teste não é aquele que responde com indiferença fria, mas aquele que ocupa o próprio tempo, que não perde o equilíbrio, que continua avançando nos seus objetivos. Esse tipo de postura cria um contraste poderoso. Enquanto outros imploram por atenção, você mostra que sabe esperar, que não precisa correr atrás, porque é ela quem deve se alinhar ao seu ritmo. E o mais fascinante é que, quando você vence o silêncio, a atração aumenta. De repente, a ausência dela se transforma em curiosidade, e ela volta, mas agora de outra forma, com mais interesse, mais respeito e até com um toque de submissão. Porque, no fundo, todo esse jogo não é sobre distância, mas sobre liderança emocional. Se você já viveu isso, sabe como é perturbador sentir o peso do silêncio. E talvez agora perceba que errou justamente nesse ponto, reagindo com desespero quando deveria ter mostrado calma. Por isso, quero que você comente aqui embaixo a frase "Eu venço o silêncio". Essa simples declaração vai marcar o momento em que você deixa de ser refém desse teste e passa a usá-lo como uma prova do seu próprio valor. E se o silêncio já é capaz de derrubar tantos homens, imagine o que acontece quando entra em cena o segundo teste, muito mais direto, muito mais provocador. Poucos homens entendem o real poder escondido em uma provocação. Às vezes vem disfarçada de piada, um comentário aparentemente inocente, uma frase que parece brincadeira, mas que na verdade é uma agulha cravada no seu ego. Outras vezes é direta, uma crítica, um desafio à sua postura, algo que parece cutucar justamente onde dói. E é nesse instante que muitos se revelam. A maioria dos homens reage mal. Alguns se defendem demais, como se precisassem provar algo. Outros se irritam, perdem o controle e se transformam em presas fáceis. Porque quando você se ofende, quando se justifica, quando perde a calma, a mensagem que transmite é simples. Ela controla suas emoções. E nada mata mais a atração do que perceber que você não domina a si mesmo. A provocação não é feita para destruir você, mas para entender até onde vai a sua confiança. Pense nisso como uma dança psicológica. Ela lança uma faísca só para observar. Você vai explodir em fogo, descontrolado, ou vai segurar a chama com elegância? O homem que entende esse jogo não precisa responder com raiva, nem com submissão. Ele responde com humor, com leveza, ou até com silêncio calculado. Porque quem se conhece não precisa provar nada. Imagine a cena. Ela diz algo como: "Você é meio lento para entender as coisas, né?" O inseguro rebate tentando se justificar. O orgulhoso responde com irritação. O homem de valor, porém, sorri, olha nos olhos e solta algo como: "Lento? Só quando eu quero que você perceba."
Nesse instante, a tensão se desfaz e o poder muda de mãos. A provocação deixa de ser uma armadilha e se transforma em palco para você mostrar controle. Esse é o segredo. Não leve tudo como um ataque pessoal. Veja que é da provocação como um teatro, uma cena em que você pode escolher o papel. Se você interpreta o personagem frágil, perde. Se interpreta o homem que segura o palco, ganha respeito e desejo. Porque, no fundo, todo esse jogo não é sobre distância, mas sobre liderança emocional. E se a provocação já é capaz de derrubar tantos homens, espere até entender o próximo teste, aquele que atinge ainda mais fundo, porque coloca você frente a frente com o fantasma da comparação. Poucos golpes são tão sutis e ao mesmo tempo tão dolorosos quanto a comparação. Ela pode vir disfarçada de comentário inocente. Meu colega de trabalho é tão engraçado. Meu ex sempre fazia isso. Ou até algo aparentemente banal, como elogiar outro homem por uma qualidade que, no fundo, você sente que não domina. Esse é o teste da comparação velada, e ele tem um único objetivo: observar a sua reação quando o seu valor é colocado lado a lado com o de outro homem. A maioria cai sem perceber. Alguns respondem com ciúme imediato, tentando competir. Ah, mas eu também sei fazer isso melhor. Outros ficam em silêncio desconfortável, deixando transparecer insegurança. E há aqueles que entram em modo de defesa, criticando o outro cara na tentativa desesperada de se colocar por cima. Só que em qualquer um desses casos, o resultado é o mesmo. Você demonstra fraqueza, porque quem realmente é forte não precisa disputar espaço, ele já é o espaço. O segredo aqui não está em se mostrar superior, mas em se mostrar inabalável. Quando ela menciona outro homem, não significa que esteja interessada nele, mas que quer saber se você tem firmeza para não perder o controle. O homem de valor não entra na disputa. Ele entende que ser comparado faz parte do jogo e responde com naturalidade, até com leveza. Uma resposta segura pode ser algo simples como: legal, cada um tem seu jeito, e eu tenho o meu. Essa frase parece pequena, mas carrega uma força enorme. Ela mostra que você não precisa diminuir ninguém para se manter no topo. Pense comigo. Se você se desespera diante de uma simples comparação, como vai lidar com os grandes desafios da vida 2? Esse é o raciocínio oculto por trás do teste. O que ela realmente quer saber é se você confia tanto em si mesmo que não sente necessidade de provar nada. E quando percebe que você não se abala, algo muda no jogo. A comparação perde o poder e você ganha ainda mais respeito. Esse é o ponto em que muitos homens falham, porque não entendem que a verdadeira força está na calma. Quem não se deixa atingir por comparações demonstra solidez, transmite segurança e se coloca automaticamente em um patamar acima. É como se a sua postura dissesse: eu não concorro, eu sou a referência. E se esse teste já mexe com a insegurança de tantos homens, espere até ver o próximo, porque ele não envolve apenas palavras ou comparações, mas toca diretamente na questão de quem realmente tem o controle dentro da relação. Em todo relacionamento existe uma dança invisível de poder. Às vezes ela é suave, quase imperceptível, mas sempre está presente. A inversão de poder acontece quando, de repente, ela começa a desafiar suas decisões, questionar suas escolhas, ou até mesmo tentar assumir o comando em situações pequenas, aparentemente banais. Pode ser algo simples, como decidir onde vocês vão jantar, ou algo mais profundo, como impor o ritmo da relação. E aqui está o ponto crucial. A maioria dos homens não percebe esse movimento sutil. Alguns cedem em tudo, acreditando que isso vai gerar mais harmonia. Outros, ao contrário, tentam impor autoridade com agressividade, como se precisassem mostrar quem manda. Em ambos os casos, o resultado é ruim. Se você se entrega demais, perde respeito. Se tenta dominar pela força, perde conexão. O segredo da inversão de poder não está em lutar ou se submeter, mas em se manter firme. A mulher, ao inverter os papéis, quer saber se você continua sendo um homem de postura, alguém capaz de segurar o leme, mesmo quando ela tenta puxar o barco para outra direção. Esse teste revela se você tem clareza de quem é, do que quer e de até onde pode ceder sem se perder. Imagine a cena. Vocês estão prestes a tomar uma decisão simples, e ela insiste em impor a opinião dela apenas para observar sua reação. Se você recua imediatamente, sem refletir, transmite a ideia de que qualquer pressão é suficiente para quebrar sua convicção. Se você reage com raiva, mostra que sua liderança é frágil, sustentada apenas no grito. Mas se você mantém a calma, explica seu ponto de forma clara e segura, sem se abalar, a mensagem que passa é outra: eu escuto, mas eu decido com firmeza. A verdadeira autoridade não é gritada, é sentida. E nesse teste,
O que está em jogo não é a decisão em si, mas a sua capacidade de se manter no papel de referência. Quando ela percebe que não consegue desestabilizar você, mesmo tentando, nasce o respeito genuíno. Esse é um dos testes mais desafiadores, porque atinge diretamente a dinâmica do relacionamento. É um lembrete de que a liderança masculina não é sobre controlar o outro, mas sobre não perder o próprio centro. Quem domina essa arte nunca precisa disputar poder, porque já carrega a presença que define o rumo. E se a inversão de poder já revela tanto sobre sua postura, os próximos testes são ainda mais intensos. Eles não desafiam apenas sua firmeza, mas também sua capacidade de lidar com carência, tentação e paciência, em situações onde a maioria dos homens acaba se entregando sem perceber. Se até agora os testes pareciam sutis, a próxima etapa é uma verdadeira prova de fogo. São 3 armadilhas diferentes, mas que se conectam entre si: a carência, a tentação e a paciência. Juntas, elas funcionam como um campo minado emocional, onde muitos homens acabam se perdendo, entregando tudo sem perceber. O teste da carência surge quando ela exige sua atenção de forma exagerada, quase como se quisesse ver até onde você estaria disposto a largar tudo por ela. Pode ser aquele pedido de última hora, aquela cobrança inesperada, aquela necessidade de presença constante. O homem inseguro se joga de cabeça, tenta compensar dando mais do que pode. E o que ele transmite? Que sua vida não tem prioridade própria, que tudo gira em torno dela. Mas o homem que sabe se posicionar mostra cuidado sem se anular, mostra presença sem perder a própria rota. É um equilíbrio delicado, ser atencioso, mas não dependente. O segundo é o teste da tentação. Aqui, ela coloca você frente a frente com seus limites. Pode ser uma provocação física, uma oportunidade de cair em um jogo emocional, ou até situações em que ela observa se você realmente tem autocontrole. O homem comum cede rápido, se deixa levar pelo impulso e perde o respeito. O homem de valor entende que tentação não é convite, é desafio. Ele não se deixa dominar pela pressa de satisfazer o desejo. E é justamente isso que gera ainda mais magnetismo. Resistir onde a maioria se perde. Por fim, temos o teste da paciência. Esse talvez seja o mais traiçoeiro de todos, porque não acontece em um instante, mas no tempo. É quando ela atrasa de propósito, cria pequenos dramas ou prolonga decisões apenas para medir até onde você mantém a calma. E aqui, muitos desmoronam. Basta um atraso, uma espera, uma dificuldade, e logo vem explosões de raiva, impaciência ou cobrança. O homem que falha nesse teste mostra que não sabe lidar com frustração, que não tem estabilidade. Já o homem que vence entende que cada atrasa é só mais uma oportunidade de provar que nada é capaz de abalar sua presença. Esses 3 juntos formam a prova suprema. Carência para medir sua independência, tentação para medir seu autocontrole, paciência para medir sua estabilidade. E quando você passa por eles, não há dúvida, você se torna não apenas um parceiro, mas um homem raro, alguém que inspira confiança e desejo ao mesmo tempo. Mas mesmo vencendo essa tríade, ainda resta um detalhe essencial. Entender que todos esses testes escondem um padrão oculto, uma lógica que conecta cada provocação, cada silêncio e cada desafio em um mesmo fio invisível. Se você observar com atenção, vai perceber que nenhum desses testes é aleatório. Silêncio, provocação, comparação, inversão de poder, carência, tentação, paciência, todos eles seguem uma mesma lógica invisível. Por trás de cada atitude existe uma pergunta silenciosa. Você é realmente um homem seguro de si ou apenas mais um que desmorona diante da pressão? Esse é o ponto central. O padrão oculto não é sobre o que ela diz ou faz, mas sobre o que ela quer sentir. As mulheres testam não porque querem humilhar, mas porque querem descobrir se o homem que está diante delas tem estrutura ou se é apenas fachada. É como se cada gesto fosse uma lupa revelando suas emoções mais escondidas. Não importa o quanto você tente disfarçar, nesses momentos sua essência transparece. E é justamente por isso que esses testes são tão poderosos. Eles não têm a ver com dinheiro, aparência ou status,
mas com sua capacidade de permanecer firme em meio ao caos. Quem cai diante de um silêncio revela dependência. Quem perde a calma diante de uma provocação mostra fraqueza. Quem desmorona diante da comparação mostra insegurança. E quem cede diante da carência, da tentação ou da impaciência revela que ainda não aprendeu a liderar a si mesmo. Mas o homem que entende esse padrão se transforma. Ele deixa de enxergar esses momentos como ataques pessoais e passa a vê-los como oportunidades de reafirmar quem ele é. Ao invés de se sentir acuado, ele enxerga o jogo. Ao invés de reagir de forma impulsiva, ele responde com estratégia. E quando isso acontece, o poder muda de lado. Ele não vive tentando agradar, não vive tentando provar. Ele se torna a referência, o centro de gravidade em torno do qual a relação gira. É isso que separa os homens comuns dos homens de alto valor. Não é vencer 1 ou 2 testes por sorte, mas compreender o padrão que conecta todos eles. Quando você entende essa lógica, nenhum jogo te pega de surpresa, porque no fundo, você já sabe a resposta antes mesmo de a pergunta aparecer. E é justamente aí que chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Porque se existe um padrão oculto por trás de todos esses testes, existe também uma forma de usar esse conhecimento a seu favor, não apenas para sobreviver aos jogos femininos, mas para transformar a forma como você vive o amor e o poder nos relacionamentos. Agora que você conhece os 7 testes secretos que as mulheres usam, talvez tenha entendido que o verdadeiro jogo nunca foi sobre elas, sempre foi sobre você. Cada silêncio, cada provocação, cada comparação é como um espelho colocado diante de você, não para mostrar a sua aparência, mas para revelar a sua essência. O silêncio mostra se você é um homem que se desespera quando não recebe atenção ou se mantém firme e confiante, porque sabe que seu valor não depende de validação externa. A provocação revela se você é alguém que perde o controle diante de uma crítica ou se consegue transformar o ataque em palco para exibir autocontrole. A comparação expõe se você se diminui diante da sombra de outro homem ou se permanece sólido e inabalável, mostrando que não concorre porque já é referência. E não para por aí. Quando ela inverte o poder e desafia suas decisões, você mostra se é alguém que cede por medo ou que lidera com calma. Quando ela testa sua carência, a tentação e sua paciência, você revela se está no controle das suas emoções, ou se é apenas mais um escravo do impulso. Percebe como tudo se conecta? Esses testes são códigos ocultos que funcionam como filtros, separados em pequenas provas que respondem à mesma pergunta. Esse homem é forte o suficiente para segurar o meu mundo sem desmoronar? O amor sempre foi um campo de poder, não no sentido tóxico de manipulação, mas no sentido profundo de estabilidade. As mulheres testam porque precisam sentir segurança, porque querem confiar que ao lado de você existe firmeza, alguém que não quebra diante da pressão. E quando você passa nesses testes, você não se torna apenas atraente, você se torna inesquecível. Porque homens comuns podem ser bonitos, engraçados ou interessantes, mas poucos conseguem transmitir essa sensação rara de que nada é capaz de abalar sua presença. Por isso, este momento é mais do que apenas o fim de um vídeo. É um divisor de águas. Ou você continua reagindo como a maioria, ansioso, inseguro, explosivo, ou decide agora assumir um novo papel, o de um homem que não precisa implorar por respeito, porque o respeito já é consequência da sua postura. Se essa mensagem falou com você, eu quero que deixe isso marcado nos comentários. Escreva: "Eu passo no teste". Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de compromisso com você mesmo, de que não vai mais cair em armadilhas que derrubam os fracos. E se você chegou até aqui, é porque sentiu algo diferente, algo que muitos não têm coragem de encarar. A verdade nua sobre poder e relacionamentos. Então não pare agora. Inscreva-se no canal, porque aqui não falamos de truques baratos, mas de filosofia, estratégia e psicologia aplicadas à vida real. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam abrir os olhos. E principalmente, continue a jornada. O próximo vídeo já está na tela. E nele, você vai descobrir outra camada oculta desse jogo que vai ampliar ainda mais sua visão. O jogo não acabou. Esse foi apenas o começo.